nem tudo na vida são ações. Quando você investe na bolsa, você não pode pensar só num cenário de melhora econômica. Você tem que ser uma pessoa que tenha noção de que as coisas podem dar errado, né? Eu acho que assim, a maturidade vem quando você esquece aquela frase infantil de que se não deu certo é porque não chegou no final. Se está dando errado é porque não chegou no final, porque no final tudo vai dar certo. Não, meu amigo, não, minha amiga. No final nem sempre tudo vai dar certo, tá? Até porque a gente tem, o nosso prazo não é o prazo de Deus, a gente tem uma data final aqui, né? Então pode dar muito errado. Imagina quem morreu na Segunda Guerra Mundial. Pensa se deu tudo certo na cabeça de quem morreu lá na Segunda Guerra Mundial, uma bomba na cabeça porque invadiram a cidade, né? Às vezes as coisas não acabam bem e você tem que estar preparado. Eu não estou falando para cenário de guerra, mas você tem que estar preparado para que as coisas vão de mal a pior. E a essência do investidor sempre em alta é justamente essa. A essência do investidor sempre em alta é essa sobriedade, essa maturidade um pouco além do nível médio das pessoas, ou talvez bastante além do nível médio das pessoas. E tendo essa maturidade, a gente não investe só naquilo que paga dividendo, só naquilo que tem o potencial de rentabilidade se as coisas melhorarem, mas a gente investe em investimentos também com viés de proteção. E muitas vezes esses investimentos com viés de proteção, eles valorizam pra caramba e assumem o posto da rentabilidade. Vou dar um exemplo rápido aqui para você. Turquia. Turquia foi um país que reduziu a taxa Selic, a taxa básica de juros, à força enquanto a inflação subia, o que pode ser que aconteça em 2025, depende de como vai ser a inflação até lá. E o que aconteceu com a sua moeda? As moedas fortes, em média, valorizaram 400% em relação à lira turca. Então, tudo ficou mais caro porque os produtos que você consome no dia a dia, matéria-prima, tudo é cotado em dólar e o dólar tem uma relação direta com outras moedas fortes. E aí, se o dólar sobe 400% em relação ao real, por conta de medidas econômicas tomadas com um viés nada econômico, nada pragmático, o que acontece? Você pode ter o seu custo de vida aumentando 400%. De uma hora para outra, no intervalo de semanas, e isso efetivamente pode acontecer. É por isso que talvez você saiba, talvez não, mas dentro do método investidor sempre em alta, para que a gente consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, a gente não investe só em ações, a gente investe também em anti-ações, tá? Como que a gente investe em anti-ações? Um tipo de anti-ação são moedas fortes, tá? São moedas fortes. Então a gente pega, por exemplo, o que são moedas fortes? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com você, tá? Na minha tela aqui você está vendo, por exemplo, deixa eu colocar o dólar aqui. O dólar, que é a moeda mais forte do mundo hoje, não quer dizer que vai ser para sempre, já falei várias vezes que eu nem acredito que vai ser para sempre, nenhuma moeda. Mas se a gente vê aqui neste ano, o que está acontecendo com o dólar em relação ao real? O dólar está caindo 7%. O que está acontecendo com o euro em relação ao real? O euro está caindo 4%. O que está acontecendo com o iene em relação ao real? O iene está caindo 11,5%. O que está acontecendo com a libra esterlina em relação ao real? A libra está caindo 3,5%. O que está acontecendo com o dólar canadense em relação ao real? Caindo 6,69%. E com a coroa sueca está caindo 5,69%. E com o franco suíço está caindo 3,8%. Essas moedas aqui, basicamente, são as moedas mais fortes do mundo. É justamente esse rol, dólar, euro, e nessa ordem, tá? Dólar, euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. Então você vê que em 2023, o real está se valorizando frente a essas moedas. E eu vou pegar aqui uma representação do dólar, que é a moeda mais forte que a gente tem no mundo hoje, para mostrar algo para você. Algo importante. Nos momentos de crise que a gente tem no Brasil, em que as ações caem, o que a gente vê historicamente acontecendo? O dólar dispara no longo prazo. Então, ele é um investimento excepcional para proteção. Não só o dólar, como todas as moedas fortes. Você acabou vendo? Deixa eu até mostrar a dinâmica. Antes disso aqui, ó. Deixa eu mostrar a dinâmica para você. Agora o dólar vai estar em azul e aqui vamos pegar o euro e todas as outras moedas, tá? Você vê aqui que no intervalo de um ano, elas se comportam mais ou menos na mesma direção. Embora em um ano a gente tenha bastante diferença por conta aí da guerra Rússia e Ucrânia. Se eu pegar no intervalo de 5 anos, eu vou ver
basicamente a mesma coisa. Todas elas se movem na mesma direção e a gente vê que a partir de 2020, a gente teve uma diferença maior, até 2020 não tinha muita diferença. 2022, perdão, porque aconteceu a guerra Rússia e Ucrânia, que afetou muito a Europa e, em geral, as moedas europeias ficaram muito abaixo do dólar, mas antes, você vê que é tudo muito próximo. Então, moedas fortes são o primeiro tipo de anti-ação, esse investimento que valoriza muito quando as ações caem no médio e longo prazo. Você vê aqui, por exemplo, agora eu vou puxar o nosso índice Bovespa para a gente ver o que aconteceu entre 2008 e 2016. Se você pegar aqui entre 2008 e 2016, você teve 8 anos com as ações desabando 47%. Imagina que desastre você ficar 8 anos investindo seu dinheiro e perdendo dinheiro. 8 anos investindo seu dinheiro e só perdendo. Se você tivesse uma anti-ação, ao mesmo tempo que você perdia 47% com uma parte do seu dinheiro, você conseguiria lucrar 150% com outra parte do seu dinheiro. Com outra parte do seu dinheiro. Se eu pegar um outro período da história, de longo prazo, e a gente pegar essa mesma tratativa, vamos pegar a queda anterior das ações, o que vai acontecer aqui? A gente vai ver as ações caindo 53% e o dólar subindo nesse mesmo período, ao mesmo tempo subindo 125%. Se eu pegar moedas fortes, todas vão ser mais ou menos nessa direção. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos. Essa aqui bem menos, tá? Porque a gente não tem histórico desde antes de conversão. Mas o que a gente tem histórico é euro e dólar, tá? E a gente consegue ver claramente essa valorização. Vamos pegar ali de 2008 para frente para a gente ver essa dinâmica. De 2008 para frente a gente vê as moedas fortes. Vamos pegar, esse aqui é o dólar e vamos pegar euro. Olha como o dólar acaba se fortalecendo muito em relação ao euro em momentos de crises internacionais, que é o que aconteceu. Aqui a gente tem o iene em relação ao real, aqui a gente tem a libra esterlina em relação ao real, aqui a gente tem o dólar canadense em relação ao real, aqui a gente tem a coroa sueca em relação ao real, aqui a gente tem o franco suíço em relação ao real. Então você vê que alguns sobem mais, outros sobem menos, mas todos têm a mesma direção, a mesma dinâmica. E nos momentos de crise internacional, a gente vê claramente o franco suíço e o dólar despontando, tendo as maiores valorizações. E por que isso acontece? Basicamente porque metade do dinheiro investido em ações do Brasil é de investidores estrangeiros. Então, quando você tem você tem essas crises acontecendo, os investidores estrangeiros, eles vendem muitas ações. Você tem uma crise acontecendo, por exemplo, no país. Com o passar do tempo, à medida que vão desacreditando de que vai voltar o momento de crescimento da economia, eles vendem as suas ações. Vendendo suas ações, os preços caem e eles retiram seu dinheiro do país, porque vão buscar investir em outro lugar até essa recessão passar. E aí, tirando esse seu dinheiro do país, o dólar fica mais escasso, as moedas ficam mais escassas. E se uma moeda fica mais escassa, ela passa a valer mais. É isso que determina o quanto vale o dólar, por exemplo. É a escassez, a oferta e a demanda dessa moeda no nosso país. Se tem dólar saindo, significa que o dólar sobe de preço. E a gente está num momento de ouro, numa oportunidade gigantesca, porque a gente tem um real se valorizando no curto prazo frente a essas moedas. E qual a razão, qual o motivo? Por conta da taxa de juros extremamente elevada, por conta do investimento em renda fixa, que no Brasil está rendendo muito. A maior taxa de juro real que a gente tem no Brasil, que a gente tem no mundo, está no Brasil, certo? O que é a taxa de juro real? O rendimento da renda fixa, médio, que é a taxa de juros, a taxa Selic, menos a inflação. A gente tem a taxa mais gorda que a gente vê no mundo hoje. Então isso atrai muito capital de investidores estrangeiros, especuladores, na verdade, não é investidor. E por isso entra dinheiro no país, entram dólares e acaba que a cotação do dólar cai, a cotação de todas as outras moedas acabam caindo junto e o real se aprecia no curto prazo. Entretanto, não podemos esquecer uma coisa. Não podemos esquecer que a taxa de juros vai começar a cair. Vai começar a cair em 2025. No máximo em 2025. Talvez caia antes, talvez, mas em 2025 vai cair porque essa é uma política do governo. Essa é uma política e o próprio governo já alertou que ele quer ver o juro caindo, que o juro alto é a trava da economia. Falou na Espanha
que, poxa, não tem como ter investimento no Brasil com uma taxa de juros tão alta, porque quem quer investir lá vai investir em renda fixa e não vai investir em investimento direto na economia. Então, a gente vai passar por um momento de queda na taxa de juros. E se a gente vai passar, pensa comigo, se a gente vai passar por um momento de queda na taxa de juros, o que vai acontecer? Muitos desses especuladores que hoje estão aproveitando uma taxa de juros gorda, uma taxa de rentabilidade mais alta no Brasil, eles vão embora, porque o rendimento vai começar a cair. E se eles vão embora, vão levar os seus dólares embora, euro, enfim, todas as moedas, o que vai acontecer? A cotação dessas moedas vai aumentar em relação ao real. Então a gente está passando por um momento de ouro. Enquanto a taxa de juros está maior, o especulador estrangeiro está aproveitando para investir em renda fixa no Brasil. Está aproveitando para garantir essa rentabilidade maior. Agora, daqui a pouco, e o mercado já sabe disso, a taxa de juros vai começar a cair. No máximo em 2025 isso vai acontecer. E com a taxa de juros caindo, o que vai acontecer? Perde-se a atratividade da renda fixa no Brasil. Perdendo essa atratividade da renda fixa no Brasil, investidores estrangeiros vão embora, levam seu recurso embora e a nossa moeda desvaloriza. Se a nossa moeda desvaloriza, a cotação dessas outras moedas fortes vão aumentar. E aí é por isso que você tem uma possibilidade de uma valorização do dólar extremamente grande.